Sejam todos bem-vindos aqui à Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, esses novos estagiários, colaboradores aqui dessa Casa de Leis. Bom, hoje é dia 2 de abril, é o Dia Mundial do Autismo e nós vamos falar sobre essa situação com duas pessoas, que é a Beatriz Siqueira Silva, psicóloga. Tudo bem, Beatriz? Tudo bem, bom dia, Jordavá. Obrigada pelo convite. Seja bem-vinda. Obrigada. E também com a Natália de Paula Costa, psicóloga. Oi, Natália, tá tudo bem com você? Tudo bem com você? Também. É um prazer estar aqui hoje. Prazer é nosso para a gente falar sobre o autismo, né? Hoje é o Dia Mundial, mas o que está acontecendo aqui em Goiânia, no Brasil, no sentido de discutir essa questão do espectro autista? Sim, então hoje é um dia muito importante para nós em relação à conscientização, porque desde 2007 esse dia a gente trabalha pela conscientização para poder passar para a sociedade, explicar um pouco mais sobre o que é o autismo e sobre o direito das pessoas, né, autistas. Então, hoje nós promovemos várias atividades aqui nas clínicas, né, em relação a esse momento. E no sábado também nós temos a caminhada da conscientização do autismo aqui em Goiânia. Vai acontecer lá no Vaca Brava às 9 da manhã. 9 horas da manhã. Isso. Tá. Uhum. Bom, você falou para informar as pessoas do que é o espectro autista. Beatriz, o que é o autismo? O transtorno do espectro do autismo, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento infantil e ele acarreta as principais áreas de comunicação, socialização e comportamentos restritos e repetitivos nas pessoas. Então, ele traz prejuízos nessas principais áreas. Mas ele tem diferença de graus? Sim, Como tem o nível 1 de suporte, nível 2 de suporte e nível 3 de suporte. Tem esses 3 níveis. Natália, como é que o pai percebe? Como é que são os sintomas que aparecem? O que ele deve fazer diante de uma situação que ele suspeita? Então, realmente os pais precisam estar atentos a essas áreas. Então, por exemplo, se a criança apresenta alguma dificuldade na parte da comunicação, na expressão da fala, na comunicação verbal ou não verbal, alguns movimentos repetitivos ou interesse restrito em alguma área, se eles perceberem algumas dessas questões, é importante que eles procurem ou um pediatra especializado ou um neuropediatra para iniciar essa avaliação. Então, o médico precisa fazer uma avaliação e encaminhar essa criança também, ou esse adolescente ou adulto, para outros tipos de avaliação com os profissionais especializados. Então, a gente tem uma equipe multiprofissional que pode avaliar esse indivíduo. Pois é, a partir de que idade é possível já perceber esses sintomas? Desde os primeiros meses de vida, a gente já tem algumas crianças que apresentam alguns sinais do autismo. Tá certo, e percebendo esses sinais, o que o pai deve fazer na hora? Então, encaminhar realmente, ir para o neuropediatra, para o médico profissional especializado nos atrasos no neurodesenvolvimento. Porque esse profissional ele vai fazer uma avaliação minuciosa para realmente ver se é apenas um atraso global do neurodesenvolvimento ou se ele tem sinais e sintomas relacionados ao TEA. Beatriz, na rede pública, essa facilidade de acesso também a esse profissional, como é que está? Na rede pública é mais difícil um pouco o acesso, mas hoje nós temos os planos de saúde que estão arcando com todo o tratamento do autismo. Então, quem tem acesso a um plano de saúde já tem um acesso mais fácil ao tratamento. Na rede pública é mais difícil, em questão de saúde pública, de psicoeducação, conscientização, no geral já está mais complicado mesmo. E isso faz com que o diagnóstico possa demorar mais? Com certeza. E se demorar, o que isso pode acarretar a essa pessoa? A criança pode ter mais prejuízos, né, em questão de independência, ter mais dificuldade na socialização, comunicação. Então, ela tem mais prejuízos porque ela perdeu muito tempo ali de tratamento, né? Certo. E esse tratamento, ele começa quando na criança e ao resto da vida? Alguns casos, as crianças ou adulto, adolescente, eles têm alta do tratamento, né? Casos mais leves, nível 1 de suporte, alguns casos nem precisa de terapia, os casos mais leves. Mas a grande maioria, sim, o tratamento é para o resto da vida. Natália, na escola, como é que deve ser o comportamento? O que os pais devem fazer e até mesmo a escola deve receber a pessoa com o transtorno?
Então, a escola ela precisa ter uma equipe totalmente preparada para poder acolher essa criança, né, ou esse adolescente. Então, nós falamos que na escola nós precisamos que a criança tenha um plano de ensino individualizado, ou seja, esse material ele precisa ser adaptado para essa criança, para que ele consiga acompanhar de acordo com o desenvolvimento dele. As professoras elas precisam estar preparadas para fazer o manejo também, se caso a criança precisar de algum direcionamento ou tiver algum comportamento inadequado, então ele precisa ter esse suporte e também ter um assistente terapêutico, que é isso? É um profissional que vai estar ali para dar total suporte a ele, um professor de apoio para poder auxiliá-lo. Então, é importante os pais terem a consciência dos direitos, né, que essas crianças têm dentro da escola e a escola também estar preparada para poder acolher essas crianças. Quer dizer, ele vai fazer parte, claro, da turma normal, não é isso? Mas vai ter um apoio a mais. Justamente isso. Então a criança ela pode estar dentro de sala, juntamente com uma profissional ali ao lado que possa acompanhá-lo e dar todo o suporte que ele precisa. Beatriz, na rede pública tem esse profissional de apoio? Sim. Por lei, e quando todas as escolas não tem, o que o pai faz? Eles podem entrar com um pedido para a escola para solicitar o professor de apoio para aquela criança. Certo. O mercado de trabalho, como é que ele recebe a pessoa autista? Então, atualmente nós estamos vendo que algumas empresas já estão abrindo vagas direcionadas a essas pessoas autistas. Há muitos anos isso a gente vem trabalhando para promover essa conscientização para essas empresas acolherem. Então agora nós temos algumas empresas maiores que estão fazendo esse acolhimento, mas ainda assim é muito pouco, né, o que a gente realmente espera. Então a gente precisa promover mais essa conscientização e esse trabalho nas empresas. Exatamente, essa conscientização. Eu queria saber de você, por exemplo, para quem duvida da capacidade do autista. Como que a gente pode trabalhar em relação a isso? Então, eu acho que é importante esses momentos aqui, né, da gente conversar, esse tempo sobre a conscientização, então a gente vai falar o mês todo sobre isso. Eu acho que é muito importante as empresas aprofundarem um pouco mais nos estudos sobre isso, porque nós temos profissionais excelentes, né, que têm autismo e que muitas vezes se destacam mais do que os outros justamente por ter um interesse ali mais a fundo em alguma área. Então ele se destaca muito mais. E por conta de preconceitos, às vezes as empresas não têm consciência disso. Então acho que a melhor forma de trabalharmos isso é aprofundar mesmo no conteúdo, né? Beatriz, qual é o maior preconceito? Eu acho que o preconceito está no sentido das pessoas acharem que o autista não tem capacidade para estar no mercado de trabalho, para desenvolver determinadas atividades. Então eu acho que a gente levando informações, a gente consegue combater esse preconceito. E isso está cada vez melhor, porque a pergunta que eu faço é o seguinte: a gente sabe que a evolução da conscientização ela vai aos poucos, cada dia você coloca um tijolinho ali, no sentido de conscientizar as pessoas, de levar informação às pessoas. Uhum. O que o poder público poderia fazer no sentido de levar, de aprofundar ainda mais essa discussão, levando a informação necessária para as pessoas? Uhum. A promoção de eventos, né, a respeito do transtorno do espectro autista, como a Natália falou, que vai ter no final de semana várias caminhadas. Então eu acho que isso é um meio da gente promover a conscientização. Eu acho que o poder público poderia investir nisso, eventos de conscientização. A Organização Mundial da Saúde tem algum levantamento estatístico, né, sobre o número de pessoas que têm esse transtorno? Sim, hoje os dados atualizados está 1 a cada 36 crianças estão dentro do transtorno do espectro autista. Isso tem aumentado ou não? Como é que é isso? Tem aumentado. Por quê? Devido às informações, né? As pessoas estão se informando mais, estão observando mais os sintomas dos filhos. As consultas, é importante manter as consultas também, né, periódicas com o pediatra, que ele também avalia as questões de desenvolvimento. Então, tudo isso faz com que aumente os números de diagnósticos. O dado anterior a esse era 1 para cada 44 crianças, então já aumentou quase 10 no número de crianças com diagnóstico. E a gente deixa o espaço aberto aqui para sempre trazer informações e vocês podem voltar quantas vezes quiserem. Te agradeço muito pela entrevista de vocês duas, a Beatriz Siqueira Silva e também a Natália de Paula Costa,
por essas explicações, para a gente levar a informação às pessoas. Muito obrigado a vocês. Eu que agradeço. Obrigada. Voltem mais vezes. Obrigada.